Vamos ter um tempo de oração. Antes da gente orar, quero convidar para as nossas crianças a saírem. O pessoal do Ministério Infantil já está postos ao final do nosso templo para conduzir as nossas crianças no momento onde elas receberão o ensino conforme a linguagem delas, enquanto nós aqui estudamos a palavra de Deus. Então, crianças, tia cá lá no fundo, vamos orar aqui, nós adultos. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez até este momento, Senhor. O Senhor já está falando ao nosso coração. Nós podemos compreender, ó Deus, que neste momento de adoração, o Senhor se faz presente aqui no meio, comunicando a Tua palavra através, ó Deus, dos meios de graça que o Senhor deu à Tua igreja. E como povo de Deus aqui reunido, nós clamamos, ó Deus, neste momento onde vamos ouvir a exposição das Sagradas Escrituras, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, amoleça os nossos corações, que nós possamos ganhar a compreensão exata do Teu reino, ó Deus, para que possamos nos engajar na missão que o Senhor nos confiou. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, sobre o tema O Rei Revelado. Porque é essa a principal ideia do Evangelho de Marcos. Essa é a principal ideia do Evangelho de Marcos. A partir do capítulo inteiro, ao capítulo 1 inteiro que nós estudamos até hoje pela manhã, nós percebemos uma coisa. Jesus, ele vai fazendo alguns milagres, ele vai expulsando demônios, ele vai pregando o reino, e uma das coisas que Jesus faz é dizer, olha, não fale quem eu sou. Não fale quem eu sou. Ele fala isso para o leproso que ele cura, ele repreende o demônio e não permite que o demônio fale quem ele é. Então, em diversos momentos, Jesus, ele meio que esconde o reino neste momento. Mas a partir do capítulo de número 2, as coisas começam a mudar. Hoje pela manhã, no final do capítulo de número 1, nós percebemos que o evangelista ele começa a trabalhar uma outra faceta da literatura evangélica, que é a formação dos discípulos. A formação do caráter dos discípulos a partir da pessoa de Cristo. Sendo assim, a gente vai agora aprofundar um pouco mais. Se você esteve aqui pela manhã, se você não teve, depois você pode acessar nossas redes sociais e ver lá a mensagem dentro dos nossos aplicativos. Mas, se você esteve aqui pela manhã, você vai se lembrar que uma das perguntas que nós fizemos aqui, tem a ver com o nosso coração. Sobre quem nós somos, como seguidores de Cristo. E a última opção que o texto nos deu é que nós precisamos dar uma resposta positiva ao Cristo que se revela a nós. Então, o Cristo que se revela a nós espera de nós uma resposta. Não a resposta que nós queremos dar. Porque muitas vezes a resposta que nós queremos dar atrapalha o que Cristo está fazendo na história, como nós vimos hoje pela manhã. Mas nós precisamos dar a resposta em submissão a Ele. Diante disso, continuando a nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o seu problema principal? Se você pudesse elencar um problema hoje, e se você pudesse dizer o seguinte, se Deus descortinasse a eternidade, rompesse os céus e fosse fazer um milagre na minha vida, eu pediria para Deus resolver este problema. E através da solução deste problema, eu seria uma pessoa realizada. Porque não é isso que a gente muitas vezes julga?
nós julgamos que, se nós tivermos o nosso problema, a nossa angústia principal realizada, sanada, curada, transformada, nós seremos pessoas plenas. Nós seremos pessoas plenas. Nós nunca mais vamos chorar. Nós nunca mais vamos lamentar. A nossa vida será uma vida de júbilo. A pergunta que eu tenho a fazer a você, será que isso é verdade? Será que se Deus romper os céus hoje e realizar o desejo mais profundo do seu coração, você se torna uma pessoa plena, plena. Contentamento. Sem mais nenhuma crise de ansiedade, sem nem mais uma crise de autoestima, nenhuma crise sequer. Se Deus romper a eternidade e resolver o meu problema, sou pleno, completo, contente, pronto, acabado. Será que isso é uma verdade? Será que eu posso dizer que isso é algo verdadeiro? Porque é isso que nós pensamos. Nós pensamos da seguinte forma, muitas vezes no nosso desespero: Senhor, se eu tiver o meu problema atendido, acabou os meus problemas, para ser redundante aqui com vocês. Você pensou qual que é o seu problema? Você anotou aí no seu coração? Então vem comigo. Abre a sua Bíblia ou acompanha a minha leitura a partir do texto do capítulo 2, dos primeiros versículos que nós vamos ler agora aqui. Diz o seguinte: poucos dias depois, ou seja, poucos dias depois que Jesus curou o leproso e pôde novamente voltar à cidade, porque ele ficou alguns dias sem poder entrar na cidade, então, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, provavelmente a casa de Pedro. Como você vem acompanhando os textos, como nós temos pregado expositivamente. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé deles, a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Você já imaginou esta cena? Porque quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu gosto de imaginar a cena. As vielas de Cafarnaum. Sei lá qual que era a rua da casa de Pedro, mas nas vielas de Cafarnaum, a rua lotada, gente não conseguia, pessoas se espremendo ali na porta ou na janela para ouvir Jesus. Daí vem o paralítico com seus amigos e ele de uma maca. O plano A era apresentar esse paralítico a Jesus, só que o plano A falhou. Diz o texto bíblico que eles não conseguiam adentrar a casa, penetrar aquele mundaréu. Uma grande multidão, diz o texto. Uma grande multidão estava lá. Rapaz, como penetrar, como entrar? Daí deve ser alguém, né, brilhante ideia. Vamos subir no telhado. O telhado daquela época não era como os nossos, né? Eles eram feitos de uma resina, com murtas, era uma resina bem espessa, galhos e tal.
E era plano, então não tinha as telhas que nós... A gente imagina, às vezes, né, que eles pegaram as telhinhas, tiraram. Na verdade, eles fizeram um buraco naquele telhado. Um buraco no telhado. Eu fico imaginando a cena, porque você pensa só, Jesus ensinando no meio da casa, gente na sala, gente no quarto, gente no banheiro, se espremendo, a gente na janela, todo mundo ali tentando ouvir um pouco do ensinamento do mestre. De repente, eles começam a ouvir um grande barulho de um telhado sendo quebrado. E a cena. Eu não sei vocês, mas vocês já andaram de maca? Já teve o prazer? Não o prazer, o desprazer de entrar num hospital e ter que andar em uma maca? Maca é um negócio grande, cara. Então ele estava em uma maca. E uma maca não como aquela que nós conhecemos aqui, né? Durinha, bonitinha, uma maca do 1º século. Meu Deus do céu, um negócio arcaico. Daí os caras têm uma grande ideia. Vamos descer esse cara pela maca. Quebraram o telhado. Desceram. Eu, se eu fosse Pedro, na época, ficaria muito bravo com esses caras, né? Quebraram o meu telhado. Olha só. Desceram o paralítico pela maca. Negócio cinematográfico. O paralítico descendo no meio da sala pela maca. As pessoas provavelmente tiveram que abrir espaço, porque diz o texto que havia o quê? Uma grande multidão. Então você imagina quem, de repente, está no meio da sala e vê a maca descendo assim sobre a cabeça dele. Cara, por isso que Jesus, ao ver isso acontecendo, ele fala sobre fé. Ele fala sobre fé. Ele chega e fala assim, poxa, meu Deus, meu Pai, olha o tamanho da fé desses homens. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O paralítico queria que os pecados dele fossem perdoados? Era isso que o paralítico estava buscando? O que vocês acham? Você acha que o paralítico e os amigos do paralítico fizeram todo aquele esforço para ver uma maca, para descer uma maca do telhado e Jesus olhar a fé que eles tinham, ficar admirado com a fé e dizer o seguinte, filho, os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Era isso que o paralítico queria? Eu acho que o paralítico, naquele momento da história, ficou extremamente decepcionado. Porque, veja, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa. Jesus provê aquilo de que necessitamos, não necessariamente o que desejamos. Isso é uma das coisas que o Evangelho vai moldar o nosso coração. Deus não trabalha com os nossos desejos. Eu sei. Você chega aqui em uma comunidade cristã, você entra aqui com expectativas de ouvir o quê? De que Deus vai realizar os desejos do seu coração, porque afinal de contas, se você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. E você gostaria de sair daqui com essa expectativa, esse sentimento de agora vai. Mas o texto bíblico não me mostra isso. A pergunta que esse texto me levanta era, qual era a grande necessidade do paralítico? Ou melhor, qual é a nossa grande necessidade? Qual é o nosso principal problema? Porque vejam, meus irmãos, muitas vezes nós somos experts nisso. Diante de um problema insolúvel,
o que você faz? Diante de um problema que você não consegue resolver, o que você faz? Eu vou dizer o que eu faço com alguns problemas que eu não consigo resolver. Talvez você seja um pouco melhor do que eu nisso, então não me julgue, por favor. Mas diante de alguns problemas que eu não consigo resolver, eu varro ele para debaixo do tapete para eu não poder encará-los. E existem problemas que você e eu muitas vezes não conseguimos resolvê-los, e nós simplesmente os empurramos para debaixo do tapete. Dia após dia, eles estão lá, mas nós fingimos que eles não estão. Nós damos de ombro. Nós não temos a coragem de confrontá-los e dizer, bom, deixa aqui, eu vou resolver isso. E existem problemas na sua e na minha vida que nós não vamos conseguir resolvê-los sozinhos. Não vamos. E existe um principal problema que muitas vezes nós não queremos encará-lo, que é o problema do pecado. Pecado é algo que eu e você não conseguimos resolver sozinhos. Não conseguimos. Olha só, C.S. Lewis, ele tem uma definição muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: como o poder das trevas se corrompeu? Aqui, sem dúvida, fazemos uma pergunta para a qual os seres humanos não podem dar uma resposta como absoluta certeza. Entretanto, pode-se oferecer uma hipótese razoável e até tradicional, com base na nossa própria experiência de corrupção. O que Lewis está dizendo é que nós todos fomos corrompidos pelo pecado. Que todo o nosso coração está corrompido pelo pecado. Então, diante da nossa experiência de corrupção, nós podemos ter uma hipótese. Qual que é a hipótese? No momento em que você tem um ego, surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar. De querer ser o centro, que é o desejo, na verdade, de ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás. E esse foi o pecado que ele ensinou à raça humana. Aonde o inimigo das nossas almas, Satanás, ensinou esse pecado à raça humana? Gênesis capítulo de número 3. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão morrer. Vocês serão como o quê? Como Deus. Como Deus. Vocês então passam a ser quem? O centro de todas as coisas. Diante disso, nós temos um problema insolúvel. Insolúvel. Que muitas vezes nós queremos varrer para debaixo do tapete, nós não queremos encarar, que é o nosso próprio ego. O nosso orgulho. Você já parou para pensar que muito das dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos estão envoltos do nosso ego, do nosso orgulho? Você já parou para pensar que muita da dificuldade que você tem de perdoar alguém está na dificuldade do seu ego, do seu orgulho? Você já parou para pensar que a dificuldade que você tem de seguir a Jesus, de olhar para as Sagradas Escrituras como a autoridade máxima na sua vida, é uma dificuldade com o seu ego, com o seu orgulho? De você achar e entender e compreender que você tem melhores respostas do que as Sagradas Escrituras para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O texto bíblico leva a gente a esta compreensão. Mas muitas vezes nós reduzimos a realidade do pecado.
Nós minimizamos a realidade do pecado a pequenos atos, a pequenos delitos. A maioria de nós pensamos assim: nós somos pessoas boas, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu sou um bom pai. Mas isso não significa que você não é um pecador. Você apenas está diminuindo a realidade do pecado. Colocando o pecado dentro de uma esfera de pequenos delitos. Isso não é. O reverendo Tim Keller, falecido reverendo Tim Keller da Redeemer Presbyterian Church, ele diz o seguinte: quando a Bíblia fala de pecado, não está se referindo apenas às coisas más que fazemos. Pecado não é só mentir, cobiçar ou qualquer outra coisa do gênero. Perceba o que Tim Keller diz. Pecado, isso aqui é sensacional. Pecado é ignorar a Deus no mundo em que Ele criou. É rebelar-se contra Ele e viver sem fazer referência a Ele. O que é pecado? Pecado é você ter o seu ego no centro de todas as coisas. É dizer: decidirei exatamente como quero viver minha vida. Jesus diz que esse é o nosso principal problema. Jesus, ele diz que esse é o nosso principal problema. Então, veja, o principal problema não é aquilo que você colocou na sua mente aí. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração, porque a gente acha que vai resolvendo esse suposto problema, nós vamos ser felizes. Não seremos, porque o pecado continuará latente no nosso coração. A única coisa que nós fazemos é colocarmos subterfúgios, ou melhor, é colocarmos desculpas para não lidarmos com o nosso principal problema, que é o pecado. E por que isso? Porque nós não conseguimos lidar com ele, sozinhos. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos da cruz. Então, por isso que quando Jesus ele olha para aquele paralítico e para todo aquele esforço, para todo aquele movimento de fé, ele olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus ali está dando para ele o maior e melhor presente que uma pessoa pode receber. Ao momento que Jesus se encontra com você na sua história, porque essa é a verdade. Não somos nós que encontramos Jesus, é Jesus que nos encontra. É Jesus que se revela. E nesse momento, onde eu ganho a percepção da revelação do Cristo na minha vida, eu preciso compreender essa realidade de que Ele está me salvando deste pecado insolúvel. De que Ele está me oferecendo a oportunidade, a janela de oportunidade, para quê? Para eu silenciar o meu coração. Porque o pecado é um problema existencial. Veja, quando você se encontra com Cristo na cruz do Calvário, a sua resposta deve ser a resposta que o povo deu no deserto após ser liberto de Faraó, em Êxodo capítulo 15, verso de número 2. O Senhor é a minha força e a minha canção. O Senhor é a minha força e a minha canção. O Senhor, que é a minha força e a minha canção, esse Senhor, Ele é a minha salvação. Esse Senhor é a minha salvação.
Esse Senhor que é a minha força, é a minha canção, é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. E eu o louvarei. A minha impressão é que nós recorremos a Deus para resolver os problemas que nós temos com os nossos outros deuses. Você já parou para pensar nisso? Nós recorremos a Deus para a gente resolver os problemas com os nossos outros pequenos deuses que nós temos. Nós recorremos a Deus para que Deus resolva o nosso problema com o nosso outro Deus chamado dinheiro, financeiro. Então a gente recorre a Deus. Porque a gente crê mesmo, a gente fala que o Senhor é a nossa salvação, mas a gente só se sente seguro quando a nossa conta bancária está onde? No positivo. Nós nos recorremos a Deus para resolver o nosso outro pequeno Deus, que são os nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos. Então a gente recorre a Deus Todo-Poderoso para ele resolver o problema com os nossos outros pequenos deuses, os nossos relacionamentos. Por quê? Porque de fato nós só nos sentimos amados quando essas outras pessoas nos amam. Mas nós não sentimos seguros e amados quando nós sabemos que Deus nos ama apesar de quem somos. Você já parou para pensar que a gente faz isso? Então, quando Jesus ele olha para aquele paralítico e diz assim: meu irmão, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Jesus está dando para ele o que realmente importa. A pergunta que eu tenho para fazer a você é se você quer abraçar esse tipo de fé. Porque veja, no nosso mundo pós-moderno, nós somos altamente pragmáticos. Nós queremos uma fé que resolva os nossos problemas. Ou melhor, que apazigue os nossos outros deuses. Então Jesus ele não trabalha, não vai trabalhar, e nem o Evangelho trabalha nos seus desejos. Jesus ele vai trabalhar nas suas necessidades. Jesus vai trabalhar no seu maior problema. E o seu maior problema chama-se o quê? Pecado. Uma segunda coisa que esse texto me mostra, que eu gostaria de compartilhar com você, é o seguinte. O texto continua. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E para aqui, porque isso aqui é muito importante. O que eles estão raciocinando aqui, os homens da lei, é algo lógico. Por quê? Só pode perdoar quem é o ofendido. Quem é o ofendido. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, em outras palavras, que ele é o Deus encarnado. Por isso que ele pode perdoar pecados. Porque, veja, seria mais ou menos assim. Você tem Beltrano, Ciclano e Fulano. Beltrano e Ciclano e Fulano, eles entram em uma discussão. O Beltrano dá um soco. Vamos pensar, imaginariamente. O Beltrano dá um soco na cara do Ciclano. O Fulano entra na frente e diz assim: meus irmãos, perdoem. Porque, na verdade, eu já perdoei vocês. Ora, essa terceira pessoa está perdoando as pessoas pelo quê? Porque ele não foi o ofendido. Então não teria lógica Jesus dizer que os pecados estão perdoados, porque ele não é o ofendido. Só tem lógica Jesus dizer que os pecados estão perdoados, porque Jesus ele está se declarando naquele momento o quê? O próprio Deus encarnado.
Por isso que os fariseus, ou os escribas aqui no texto, estão ficando meio loucos. Assim, mas calma aí, ele está dizendo que ele está entrando no lugar de Deus, Todo-Poderoso, e ele está perdoando o pecado dessas pessoas. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Neste momento, Marcos está revelando a divindade do Cristo. Lembra que eu falei para vocês que até agora, até o final do capítulo 1, Jesus estava escondendo? Neste momento, Jesus está dizendo: eu sou o Deus encarnado, eu sou aquele que veio perdoar os pecados, eu sou aquele que veio restaurar os relacionamentos, eu sou aquele que está trazendo paz e justiça à terra. Perceba, o texto vai dizer: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-te, pega a sua maca e ande? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante, pegue a sua maca e ande? A pergunta que não tem resposta. Porque ambas as questões, somente Deus pode resolver. Mas perceba uma coisa muito importante aqui, muito importante. A única cura para nosso descontentamento reside em sermos perdoados, e para alcançar isso, necessitamos mais do que um simples realizador de milagres. Jesus ele foi ao cerne da questão. Jesus ele pediu para as pessoas aprofundarem o tema. Em uma primeira leitura, parece que Jesus está dizendo: qualquer um pode proclamar, os teus pecados estão perdoados, mas nem todos podem ou têm o poder de curar. Ao afirmar, levanta-te, toma a tua maca e anda, estou demonstrando que eu sou o Senhor, possuindo a autoridade para perdoar todos os pecados. A aparente implicação aqui é que é consideravelmente mais desafiador curar alguém do que perdoar alguém. Pelo menos, quando você olha, você fala assim: curar alguém é mais difícil do que perdoar alguém. Calma aí. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? C.S. Lewis, em um dos seus livros, diz o seguinte: que o cristianismo, ou melhor, que a ideia, ele é o que ele diz, que a ideia do cristianismo de perdoar é fantástica, é maravilhosa, até o momento em que você precisa perdoar alguém. Você já passou pela experiência de ser ferido por alguém? De ser traído por uma pessoa próxima que você amava? Você já passou por essa experiência? Você já passou pela experiência de ser abandonado por alguém que você amava? De ser rejeitado por alguém que você amava? Você já passou pela experiência de alguém virar as costas para você, depois de você cuidar dessa pessoa, de você alimentar esta pessoa, de você nutrir sonhos com essa pessoa? Você já passou por essa experiência de extrema frustração, decepção? Deixa eu te perguntar então, o quão difícil é perdoar uma pessoa?
O quão difícil é perdoar uma pessoa? Porque nossos olhos se voltam para a cura. A cura é um sinal miraculoso, importante e maravilhoso. A reconstituição da possibilidade de andar é algo fantástico. Diante de um milagre, como diz Tomás de Aquino, os nossos lábios se calam, porque não temos o que falar, não temos o que dizer. Diante do inexplicável, só cabe a contemplação. Mas espera aqui. Para comigo. Perdoar não é um milagre? Não é um milagre? Agora, não foi isso que nós, como humanidade, fizemos com Deus? Quando nós preferimos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Nós não abrimos mão do relacionamento íntimo que nós tínhamos com Ele? Nós não o abandonamos? Nós não viramos as costas e dizemos, agora nós vamos cuidar da nossa própria vida? Aquele que nos alimentou, aquele que nos criou, aquele que, segundo as Sagradas Escrituras, nos fez, não como Ele fez todas as outras coisas, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Nós temos a coroa, nós somos, como a criação de Deus, a coroa de toda a criação, como diz o Salmo de número 8, e nós não abrimos mão de tudo isso para viver egocentricamente. O quanto custa um perdão? Quanto custa perdoar alguém? Eu sempre conto aqui uma experiência que eu tive. Estava pregando sobre perdão numa igreja anterior, como pastor. E depois de eu pregar e insistir que as pessoas devem perdoar, porque esse é o caminho das Sagradas Escrituras, uma irmã muito piedosa chegou para mim ao final do encontro, lá na porta da igreja, e disse, pastor, que mensagem! Olha, que coisa linda falar de perdão. Vou te dizer uma coisa, pastor, eu perdoo, mas não esqueço. Porque existe uma realidade nisso que ela está falando. Parece engraçado. Porque perdoar alguém significa você esquecer a ofensa que a pessoa te fez. Perdoar alguém. Como que a Bíblia diz que Deus nos perdoa? Como que a Bíblia diz que Deus nos perdoa? Ele pega os nossos pecados e joga onde? Joga onde? Acabou. Acabou. Se Deus te perdoa hoje por um pecado em Cristo Jesus, amanhã Ele não se lembra, Ele não tem uma coisa, anotação assim, dizendo, olha fulano, você pecou 480 vezes nessa mesma coisa. Deus não contabiliza os nossos pecados. Por quê? Porque Ele joga no abismo do esquecimento. Porque pecado, porque ofensa, custa o perdão. E o perdão dos nossos pecados custou a cruz de Jesus. Por isso que o Cristo vai para aquela cruz. Por isso que quando a gente fala da cruz, o seu coração devia se encher de assombro. Você deveria ver naquela cruz um milagre. Porque Deus está operando um milagre para perdoar você dos seus pecados. Diante da cruz, você deveria chorar e lembrar de que você é um miserável, mas Deus, em infinito amor e graça e misericórdia, resgatou você. Por isso que a pergunta de Jesus é complexa de responder. Os teólogos não sabem responder. Porque ambos são milagres.
Mas perceba, Jesus está trazendo uma cura ao seu descontentamento. Por quê? Porque o fato que nós precisamos é viver como pessoas perdoadas. Eu lembrei, enquanto eu estudava esse texto, de Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36. Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36, conta a história da mulher pecadora que chora aos pés de Jesus e enxuga as suas lágrimas com seus cabelos, limpando e beijando os pés do Cristo. Talvez você lembre dessa história. E quando Jesus está na casa de Simão, o fariseu, Simão, ou os fariseus que ali estão, interpelam Jesus perguntando: Jesus, você não sabe que essa mulher, se você de fato fosse profeta, você saberia que esta mulher que está te tocando, ela é o quê? Pecadora. Daí o que Jesus faz? O que ele faz de melhor. Ele conta uma parábola. E ele conta uma parábola sobre perdão. E ele conta uma parábola sobre perdão. E a pergunta que Jesus faz a respeito dessa parábola sobre perdão é que quem se sente mais perdoado? Aquele que devia mais ou aquele que devia menos? Simão imediatamente responde. O que ele responde? Que aquele que se sentia mais perdoado era aquele que devia mais. Mas aqui que está a pegadinha do texto. Ambos eram o quê? Ambos eram o quê? Devedores. Ambos eram devedores. E aqui está o problema, muitas vezes, nosso. Por quê? Nós nos comportamos como Simão. Nós achamos que Deus perdoou muito pouco os nossos pecados. Por isso, então, que nós não nos apaixonamos pela cruz. Por isso que nós olhamos pela cruz, ou nós olhamos para uma pregação como essa e achamos: mas isso eu já sei, isso eu já ouvi há muito tempo. Essa história eu já conheço. Eu quero algo novo. O fato é que você se sente pouco perdoado. Por quê? Porque a sua autojustificação está em alta. E o seu ego está em alta. E você é o centro das suas próprias decisões. Por isso que no verso 47, Jesus disse: portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O problema da gente se achar bom o bastante para a cruz é que a gente se sente pouco perdoado por Jesus. Poxa. Sabe qual que é o problema, muitas vezes, de igrejas históricas como a nossa? A gente precisa olhar para o umbigo também, né? A gente é muito bom em falar dos nossos irmãos, mas a gente precisa olhar para o nosso umbigo e fazer um autoexame. Um problema, muitas vezes, de igrejas históricas como a nossa, que tem zelo pela doutrina, que tem zelo pela ortodoxia, que canta os credos, que recita as confissões de fé nos cultos, é que muitas vezes a gente se acha bom o bastante. E quem se acha bom o bastante não está disposto a amar de maneira extravagante. Porque a gente se acha bom o bastante. Uma outra coisa que esse texto me trouxe à reflexão é o final dele. Diz o seguinte: mas, para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo,
levanta, pega a tua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Perceba o que Jesus está nos ensinando. Jesus é o Deus encarnado que se identifica plenamente com o seu povo e governa de maneira soberana. Veja só o que Jesus faz aqui. Jesus, ele se autonomeia como o quê? Filho do homem. Filho do homem. Jesus nos apresenta um título específico que se tornará sua autodesignação favorita. Ele se refere a si mesmo como filho do homem várias vezes nos evangelhos. Para ser exato com vocês, 81 vezes nos evangelhos, Jesus se identifica como filho do homem. Por que Jesus usava esse termo com tanta frequência? O que ele queria dizer com isso? Por que ele não usava com mais frequência o termo Cristo, Messias, ou até mesmo Filho de Deus, já que essa é verdadeiramente quem ele é? Uma análise sobre o termo Filho do Homem nos mostra o porquê Jesus usava este termo. Por que Jesus se referia a ele desta forma? Às vezes, Jesus se mostra como o Filho do Homem que está servindo. Que está servindo. Marcos capítulo 2, 10, Marcos capítulo 2, 28. Em outros momentos, Jesus é o Filho do Homem que está o quê? Sofrendo. Sofrendo. Finalmente, Jesus é o Filho do Homem que vem em glória. Marcos capítulo 13, 26 e 14 e 62. Em todos os momentos, esse título, Filho do Homem, mostra quem Jesus é, o que ele faz, como ele trabalha nas nossas vidas. Precisamos nos lembrar que esse termo também, ele é usado tanto em Daniel, quanto nos Salmos, para se referir a quem? Ao Messias. Aquele que vem trazer o governo de Deus com justiça sobre a face da terra. O texto de Marcos está mostrando quem é Jesus para a gente. Jesus, ele é quem? O Filho do Homem. Aquele que faz duas coisas. Ou melhor, aquele que resolve os problemas insolúveis na nossa vida. Sabe aquele problema que a gente começou conversando no começo da nossa mensagem? Deixa eu perguntar para você. Você está a fim de trocar por um outro problema agora? Que talvez você não está tendo coragem de enfrentar? Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e expor o seu problema para aquele que pode transformar tudo e a todos? Vamos orar em silêncio? Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, neste tempo aqui de adoração. Que durante a semana o teu Santo Espírito incomode, Deus, trabalhe em nós, que essa palavra, a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Ela cria morada, ela cria raízes, ela transforma os nossos corações. Faz a tua obra, é isso que nós te pedimos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.